E eu li ali aquele resumo. E há uma observação que a pastora Josi citou aqui, e é muito interessante, Diácono Alexandre, que assim como o Espírito, ele é uma essência só. Eu queria dar aula aqui embaixo, gente. Vamos lá? Glória a Deus. Ai, Jesus. Ai. Glória a Deus. Como o Espírito é um só, não existe dois Espíritos. A minha filha, a Ana Luísa, cadê ela? Levanta a mão aí, bem. Tá aí. Vira e mexe, assim, o Espírito Santo toma ela e ela vai ministrar na vida de alguém, impõe as mãos, sabe? E isso é o Espírito. E não existe dois Espíritos. Existe um Espírito Santo mirim, que usa as crianças, e existe o Espírito Santo adulto, que usa os adultos. Não. É uma só essência, é um só Espírito. E o que me chamou a atenção na observação da pastora Josi é que essa única essência está em todos os lugares. Independente do lugar, a essência não muda. Aí a observação diz assim: nós somos convidados para uma festa, para um aniversário, para seja lá uma comemoração na casa de um parente, fora da igreja. Só que de lá, você tem um culto, aí você sai de lá dessa festa e vem para o culto. Será que a roupa que você vestiu para ir para essa festa lá é a mesma roupa adequada para você vir para o culto? Ou você vai ter que passar em casa, trocar de roupa para vir para cá? Porque a roupa que você estava lá na festa ou no aniversário... Pastor, o senhor está pregando usos e costumes? Não, eu estou pregando uma só essência. Por quê? Será que a roupa que você estava lá não é adequada para você vir para a igreja? Que mudança é essa? Que espírito é esse? Que essência é essa? Nós temos que ser como o Espírito Santo, ter uma só essência em todos os lugares. Ele é o que é, independente do lugar que ele esteja. Sim ou não? Então essa essência tem que nos acompanhar, de ser uma só pessoa, independente do lugar que a gente vá, independente do público que a gente esteja lidando. Sim ou não? A gente está na faculdade, às vezes, na escola, no trabalho, e o pessoal usa uma linguagem mundana lá, muitos palavrões, muitas palavras de baixo escalão, e você está lá no meio. Será que sua linguagem é a mesma essência que você usa aqui na igreja? Então, se isso não está ocorrendo, tem que começar a ocorrer. A sua essência, o seu fluir, não é só falar em línguas, não é só pular, não é só entregar profecias, não. O fluir do Espírito, ele acontece em todos os lugares. O fluir do Espírito, o fluir, o que quer dizer fluir? Fluir quer dizer assim, sair algo de dentro, sair algo de dentro. O que tem saído de dentro de você? Não só aqui, não só com os irmãos, não só nos cultos, não só nos eventos da igreja, mas lá fora. O que é que tem fluído de dentro de você lá fora? Isso me chamou muito a atenção. Porque Paulo ele diz assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Ele está dizendo, aonde eu for, eu vou usar uma só linguagem. Aonde eu for, eu vou ser a mesma pessoa. Aonde eu for, eu vou usar as mesmas palavras. Ele não depende dos lugares. Ele não é que nem um camaleão. Dependendo da superfície, ele se transforma na mesma cor que a superfície que ele está. Adaptação é diferente de camuflagem. Vamos lá? Quem está comigo aí? Adaptação é diferente de camuflagem. Nós temos que chegar em todos os lugares com a mesma essência. E vamos nos adaptar, porque estamos sujeitos a entrar em terrenos áridos. Mas o Espírito Santo está conosco. E nesse terreno árido, Ele quer fluir com você. Amém? Amém ou não amém? Pastor, para mim fluir do Espírito, eu tenho que ter Ele. Quem pode ter o Espírito Santo? Quem pode receber o Espírito Santo? Tem que ser no mínimo crente, né, gente? Sim ou não? Tem que ser no mínimo crente, servo do Senhor Jesus Cristo, para receber o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque Paulo fala que nós somos
templo e o quê? Morada. Ninguém aqui, na sua sã consciência, em suas condições normais, vai morar numa casa sem porta, sem janela, suja, inabitável. Ou você vai querer habitar numa casa dessa? Ninguém, né? A mesma coisa é o Espírito Santo. Ele vai chegar para habitar numa pessoa suja? Não. O que é que ele vai dizer a essa pessoa suja? Está lá no Apocalipse. E o Espírito diz o quê? Quem está sujo, suje-se mais. Porque aí eu não entro. É assim que funciona. Pastor, e quem está apto a receber o Espírito? Quem está preparado para receber o Espírito? Preparado, nenhum de nós. Todos destituídos da glória de Deus. A graça do Senhor Jesus e a lei. Nós vamos falar muito da lei hoje. A graça e a lei. Debaixo da lei, o pecado de Adão nos apedreja todos os dias e estamos sujeitos à morte. Só que quando nós entramos debaixo da graça, a lei de Adão passa por nós, o pecado de Adão passa por nós, perto de nós, olha para um lado, para o outro, mas estamos debaixo do guarda-chuva da graça. Amém ou não? E é aí que nós recebemos o Espírito Santo. Quando nosso coração, nossa mente, a nossa vida está entregue ao Senhor Jesus. Quais as condições para receber o Espírito Santo? Ter sede. Você precisa ter sede dele. Sede, quando você está com muita sede, só uma coisa mata a sede. O que é? Água. Tem momentos na nossa vida, áreas da nossa vida que nós sentimos tanta sede e queremos matar essa sede com qualquer outra coisa, mas nada funciona. A única coisa que funciona para matar a sede é água. Nada vai ter o poder de saciar uma sede que a minha vida tem, se só o Espírito Santo tem essa água. Vamos lá. João capítulo 7, versículo 37 e 39. No último dia, o mais solene. Tem a NVT? NVT? A King James. NVT, é essa aí. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. 38. Pois as Escrituras declaram: rios de águas vivas brotarão do interior de quem crê em mim. Próximo versículo, 39. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito, que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Tem áreas na nossa vida que só o Espírito para matar a sede. Classifique a sua vida como determinadas necessidades de um corpo. Vamos lá? Quem entendeu? Classifique a sua vida agora como determinadas necessidades de um corpo. Por exemplo, a sede. Amém? E você entende que a única coisa que pode matar a sede é a água. E no mundo espiritual, quando classificamos a nossa vida tem sede de alguma coisa. E você não consegue matar essa sede com qualquer coisa. Só com o Espírito. Só com rios de água. Qual o propósito de Deus? Qual o propósito de Jesus colocar em nós o Espírito? Qual o propósito? A gente fluir. A gente fluir. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, vai nos contar acerca dos dons. Nós vamos chegar lá. Calma aí, não precisa colocar não. Nós vamos chegar lá ainda. Para que todo o corpo seja edificado através do Espírito. Quem está entendendo isso? A igreja é o corpo. E o corpo tem as suas necessidades. E quem é o supridor dessas necessidades é o Espírito Santo, usando a nossa vida para a edificação do corpo de Cristo.
Amém? Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá. As condições para receber o Espírito Santo. Primeiro, ter sede. Primeiro, ter o quê? Sede. Segundo, pedir em oração. Lucas 11:13. Lucas 11:13. Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Quantos aqui ainda não são batizados com o Espírito Santo? 1, 2, 3. A galera aqui é. Aí. Glória a Deus. Vamos lá. Quantos aqui ainda não falam em línguas estranhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As crianças ali levantaram a mão. 8. É isso que eu vou abordar agora. Pastor, mas batismo com o Espírito Santo não é a mesma coisa que falar em língua estranha? Sim ou não? Eu vou acabar de uma vez por todas com essa dúvida da igreja. Não é a mesma coisa. São coisas distintas. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa. Falar em línguas estranhas é outra coisa. Isso é um dom e é distinto. Tem denominações que só unge um obreiro, só consagra o obreiro se ele for batizado com o Espírito Santo, com a evidência de línguas estranhas. Está entendendo? E não é a mesma coisa. São coisas distintas. Eu conheço pessoas que pregam muito, pessoas que falam do amor, pessoas que falam do Evangelho, foi batizada com o Espírito Santo, é cheia do Espírito Santo, mas não fala em línguas estranhas. São coisas diferentes, são alimentos diferentes. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso, tá? Vai ver. Mas o importante é que você ore. Pastor, eu já sou batizado com o Espírito Santo, eu não preciso mais orar pedindo ele. Claro que deve orar. Ou a locomotiva vai parar no meio do caminho, filho. A Maria Fumaça, ela é alimentada de vapor. Então, o piloto ali, meu amigo, tem que estar ligeiro. O condutor tem que estar ligeiro para quê? Para tacar lenha no fogo, para aquele fogo criar uma pressão, um vapor. É aquele vapor criar pressão para empurrar aquele trem super, ultra, mega pesado. E quem tem esse poder de empurrar a nossa vida se não for o Espírito Santo? Ele sabe a hora certa de acelerar a sua vida. Olha eu liberando uma palavra na sua vida. Ele sabe a hora certa de acelerar a sua vida. Ele sabe a hora certa de brecar a sua vida. Ele sabe a hora certa de acelerar. Esse ponto aqui precisa de uma aceleração. Então toma fogo, toma vapor, toma poder do Espírito Santo para acelerar algum processo na sua vida. E tem outras coisas que ele diz assim, opa, eu vou precisar agora brecar um pouco. Precisar frear essa pessoa um pouco, senão ela vai se arrebentar lá na frente. Tem uma ponte quebrada lá na frente, e se ela correr muito, antes da reconstrução da ponte, o trem vai cair. Então, nós devemos manter a chama acesa. Devemos manter o quê? Eu vou falar de novo em oração, porque a oração, para você entender, faz um tempo atrás que eu dei aula aqui, e eu disse, Espírito Santo, me dá um norte para mim criar um cenário de oração, para que eles entendam como a oração funciona. E o Espírito Santo me deu. Você está ajoelhado orando. E aí começa a subir o fogo, começa a subir a essência, a fumaça e o fogo. Você está ali queimando em oração. Só que existe uma camada de pedra nas regiões celestiais. E essa fumaça vai batendo nessas pedras. De repente não é só a fumaça agora, mas a sua oração intensifica. E agora é o fogo que está batendo nessas pedras. E essas pedras começam a derreter. E ela abre um espaço e a sua oração passa. Se você começa a orar
Em vez de intensificar, você recua na sua oração não passa. Pastor, que negócio é esse? Eu estou criando um cenário só para você entender como funciona a oração. Daniel, ele começa a orar. O propósito inicial não era de 21 dias. O propósito inicial era de um dia só. Ele orava e Deus atendia. Porque a Bíblia diz que lá no final da história, o anjo vai dizer, desde o primeiro dia que se colocaste a orar, que nós ouvimos a oração. Só que os principados, o inferno, os anjos, os demoníacos anjos que desceram com Satanás, impediu a gente passar. E aí nós tivemos que voltar para o céu, pedir reforço e vir. E isso levou 21 dias. Mas Daniel, o propósito inicial era de um dia. Um dia não foi atendido. O segundo, ele percebeu que a resposta não veio. O terceiro, ele percebeu que também o céu estava em silêncio. O quarto, ele percebeu que já era uma guerra. O quinto foi, o sexto, 21 dias. Mas o propósito inicial era quantos dias? Já que não obteve a resposta no primeiro dia, o que foi que ele fez? Ele orou o segundo. Isso ele está alimentando. Isso ele está o quê? Alimenta. Ele está pedindo. Jogando lenha. O foguinho está baixo. Eu vou jogar lenha, o fogo vai aumentar. Eu vou jogar lenha, vou jogar lenha, vou jogar lenha, vou jogar lenha. E aí o fogo pegou e 21 dias a resposta veio. Amém? Tenha fome. Peça em oração. Tenha sede. Agora essa aqui é interessante. Crer na palavra. Aqui muita gente se perde. E eu vou explicar por quê. Eu quero o Espírito Santo na minha vida. Eu quero que ele se manifeste. Eu quero fluir no Espírito. Quer? Então creia na palavra. Eu falei na palavra. Eu creio na palavra se for o pastor Antônio pregando. Se for o Dilvânio pregando, eu não creio. Se for o evangelista Kleber, eu não creio. Se for o pastor Fabiano, eu creio. Se for o pastor Theo, eu creio. Se for o pastor, eu não creio. Se for o evangelista, eu creio. Se não for, eu não creio. Não, ou você crê, que a Bíblia diz, crê na palavra. Não é quem pronuncia a palavra. Você não precisa crer em quem está pronunciando a palavra. Você só precisa crer na palavra. Vamos lá? Gálatas 3, versículo 2. Aqui é um confronto extraordinário. Deixa-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? E aí? Ele fala do pregador ali? Não. Ele fala em duas coisas, na lei e na mensagem. A lei, meu amigo, a lei ficou lá na antiga aliança. Quer viver na lei? Quero. Então vamos lá. Você não vai fazer nada de sábado. Se o chuveiro queimar no sábado, tome banho gelado. Pastor, eu estou vendo a oportunidade de investir no sábado e isso aí vai me dar um retorno. Não invista, porque você está querendo viver na lei. E se o seu filho está pecando contra o pai e a mãe, leve ele até a praça ali do Nogueira ou do Piraporinha, de alguma coisa. E junta uma galera e manda apedrejar. Pastor, então eu não quero viver na lei. Então você quer o quê? Crer na mensagem que foi pregada. Ele não está dizendo assim, no mensageiro? Não, é na mensagem. Quem foi que pregou a mensagem? Pouco importa. Eu creio na mensagem. Aleluia. Aleluia. Se foi a minha filha Ana que pregou, eu creio na mensagem. Se foi o mais idoso da igreja que pregou, eu creio na mensagem. Eu não quero viver na lei, eu quero na mensagem. Bota o versículo 22 para mim, do mesmo capítulo 3. Versículo 22. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Quando nós cremos na mensagem, nosso alvará de libertação, lá de trás dessas coisas que eu acabei de falar da lei para você, nós estamos isentos disso. Nós recebemos aí
o alvará da libertação, estamos debaixo da graça. Estamos em quê? Debaixo da graça. Imagine a graça como um guarda-chuva e está agora acontecendo uma chuva de condenação. Mas aí o Espírito Santo foi lá e te deu o guarda-chuva da graça. Deu uma a você, uma a você, uma a você, uma a você, uma a você. E todos nós armamos esse guarda-chuva e estamos protegidos da chuva de condenação que havia na lei. Amém ou não? Glória a Deus. Aqui é muito interessante também. Crer na palavra, obedecer ao Senhor Jesus. Vamos lá. Atos capítulo 5, versículo 32. Não, põe o 29 primeiro. Atos capítulo 5, 29. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Agora aqui eu vou fazer uma pegadinha aqui. Eu tenho que fazer essa pegadinha. Tenho que fazer essa pegadinha. Você está lá, caminhando na rua. De repente o Espírito Santo toma você. Você sente arder o seu coração e você começa a glorificar. Em outros países não pode, eu estou falando do nosso, tá? E você começa a falar em línguas estranhas. E chega uma autoridade. Dizer, isso você não pode falar. Se você cantasse um funk, eu deixava. Se você cantasse um forró, eu deixava. Mas glorificar a Deus, eu não deixo. E aí, pastor, o que é que nós vamos fazer mediante essa palavra? Você tem a sua vida por preciosa? Sim. Mais preciosa ela fica se ela morrer glorificando a Deus. Devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Só que Deus, Ele não vai deixar, escute bem o que eu estou dizendo. Deus, Ele não vai deixar, Ele não vai permitir que você morra sem que antes a sua vida tenha glorificado a Ele de alguma forma. Essas pessoas que morrem por pregar o Evangelho, elas estão se tornando mártires. O que é isso? Talvez o planeta inteiro não conheça, mas o mundo das trevas conhece eles. Eu gosto de contar essa história, eu vou contar de novo. Para quem já ouviu, vai glorificar de novo. Para quem não ouviu, vai glorificar pela primeira vez. Existia um homem chamado Savonarola. E esse cara fez história. Quem já ouviu falar nele? Poucas pessoas. Savonarola foi um crente assíduo. Foi um protestante de verdade. Bateu de frente com o sistema. Não aceitou o pecado. Não aceitou a politicagem. Não aceitou nada. Cheio do Espírito Santo. Eu fico até arrepiado em falar da história dele. Cheio do Espírito Santo, o cara. Roma pegou ele e disse assim: e aí, cara? Você vai parar de pregar Jesus? Você vai parar de pregar o Espírito Santo? Você vai parar de fazer as obras de Deus? Ou a gente vai tocar fogo em você vivo? Ele disse: eu não vou parar. Não há nada que me faça parar. Eu estou obedecendo primeiramente a Deus. Foi o Espírito Santo que impulsionou a vida dele. Ele disse: não, eu não vou parar. O Espírito Santo me chamou para isso. É isso que eu vou. Aí fizeram uma fogueira no quintal do imperador. Uma fogueira, e eles disseram assim: essa fogueira é especial para Savonarola. Nós vamos tocar fogo nele vivo. Mas antes de botar fogo nele, amarraram ele na fogueira e disseram: vamos ver se ele rejeita Jesus. Vamos ver se ele nega Jesus, se ele para de fazer isso. Nunca que eles iam soltar Savonarola, mesmo que ele negasse. Savonarola está amarrado, a história conta que ele está amarrado, cheio de azeite já, porque era o azeite que era o combustível da época. Ora, vai banhar de azeite um crente cheio do Espírito Santo, isso é loucura. Isso é loucura, gente. Aí ele está lá amarrado, a história conta que reuniu um monte de gente no quintal do imperador. Aí o imperador perguntou a ele: e aí, Savonarola, o que é que você tem a dizer? Você nega Jesus ou você vai morrer queimado vivo? E sabe o que foi que ele disse? Ele bradou e disse assim: vamos, acenda logo essa fogueira e deixe que o meu sangue escorra no fogo. Por quê? Porque o meu sangue vai testemunhar tudo aquilo que eu tenho falado de Cristo Jesus, meu Senhor. Aleluia! Então isso é um exemplo claro de obedecer primeiramente a Deus. Obedecer a Deus primeiramente do que os homens, isso não quer dizer que você
Não devo obedecer sua liderança. Não devo obedecer seu pastor, o seu líder de célula, o seu discipulador. Não, porque como é que Deus vai falar se não tiver um humano para falar? Ou você preferia que Deus usasse o seu gato em casa? O seu cachorro? Ou quando você estivesse lá no zoológico, a girafa olhasse para você e dissesse, vai se consertar? Você está passeando lá, o tigre siberiano. Ei, varão, já pensou? Está passeando lá no zoológico com a família e só você escuta o animal falar, o rinoceronte falar contigo lá. Vai se consertar. Não, peraí. Não é melhor obedecer a alguém que está sendo direcionado por Deus? Sim ou não? Mas tem crente tão teimoso, que o próprio Espírito fala com ele e ele desacredita disso. Vamos lá. Essa aqui foi uma palavra de confronto. Coloca o versículo 32 agora. Somos testemunhas destas coisas, assim também o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que obedecem. Os benefícios da obediência, um deles, ter o Espírito Santo. Obediência é tudo. Obediência é o quê? É tudo. Eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos. Não é porque ele está aqui não, mas eu preciso falar isso. Por ele, pela Ana. A Ana dá um pouquinho de trabalho. Escolhida por Deus, ungida, lavada, remida. Dá um pouquinho mais. Agora, mas eles são demais. Meus filhos. Falar da minha casa, tá? Minha casa. Eles são demais. E têm tido frutos excelentes por causa da obediência. Sabe? Não é porque... E outra, um dia a gente estava em casa, eu, a pastora Josi, e ele brinca na rua, a nossa rua é sem saída, e ele brinca muito na rua. E a janela aberta e a gente escuta tudo praticamente que eles gritam, que eles brincam e falam lá embaixo. Tem alguns vizinhos que falam, da idade dele, falam muito palavrão, muito palavrão. Só que quando a gente olha lá, a gente percebe a diferença, sabe? Não é eu proibir ele de brincar, porque nós não estamos isentos do mundo. Nós estamos convivendo com o mundo a todo instante. A diferença é que eu educo ele. Ele fala, mas você não vai falar. Ele desobedece, ele xinga, mas você não, você é diferente. E o maior exemplo e a maior educação que eu posso dar a ele é com exemplo. Toda vez que eu vou educar eles, eu pergunto, você veio fazendo isso? Não. Você vê a sua mãe fazendo isso? Não. Então, não faça. O maior exemplo, a maior educação para o seu filho é a sua conduta. É as suas palavras. Como é que ele vai obedecer a você a não xingar um palavrão se você espragueja até o dia que você nasceu que nem Jó? E a gente estava falando de Jó hoje, né? Muitos só vê o Jó bonzinho do 42, que orou pelos amigos. Mas até chegar ao 42, Deus amassou Jó. Deus destroncou Jó. Jó, você precisa me conhecer melhor. Eu te apresentei como íntegro, reto e temente a mim, pelos seus sacrifícios, pela sua obediência. Mas você não me conhece, Jó. Jó questiona a Deus porque está passando por dificuldades. Aí Deus disse assim, deixa eu fazer um questionamento contigo, Jó. Aonde você estava no dia que eu criei os céus e a terra, Jó? Jó, me explica como é que são feitos os ossos de um bebê dentro do ventre da sua mãe. E Jó começa a se quebrantar ali. Sabe? Nós devemos obedecer mais e questionar menos. Eu vou repetir isso porque foi o Espírito Santo que falou isso. Obedeça mais e questione menos. Aceite mais e questione menos. Adore mais e questione menos. Se dobre mais e questione menos. Ore mais e questione menos. O Espírito Santo tem frutos da obediência para a sua vida. Devemos tomar posse pela fé. Tudo isso é um complemento para recebermos o Espírito Santo, ou para que ele continue fluindo em nós. Para quem já tem o Espírito Santo, para que ele continue fluindo. E para quem não tem, para que ele venha e comece a boa obra.
Bote aí. Eu vou pular essa parte. É o mesmo texto de João 37 ao 39. Pela fé. Se você não tem fé de que entender que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele age, é em vão a nossa fé. É em vão nós estarmos aqui. Jesus, ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Você sabe o que é órfão? Sem pai. Quando Jesus diz órfão, o texto original no grego, ele está dizendo assim: uma pessoa sem casa, uma pessoa sem abrigo, uma pessoa sem paternidade e uma pessoa sem direção. Quando ele fala órfão, Cauê, no grego ele está dizendo assim: essa pessoa, sem mim, vocês ficarão perdidos, sem direção, sem uma casa, sem um pai, sem uma mãe espiritual, sem nada. E Jesus não quer deixar ninguém órfão. Jesus quer direcionar a sua vida. Jesus quer direcionar a sua vida. O Espírito Santo quer direcionar a sua vida. Quando o Espírito vem e ele implementa dons nessa pessoa, é aqui que eu quero entrar. Cerca dos dons. Pergunto para alguém: está preparado? O couro vai comer. Vamos lá. 1 Coríntios 12, versículo 7. Todo mundo que tem o Espírito Santo tem dom, pastor? E aí? Tem ou não tem? Vamos lá? Vamos ver se a gente encontra algum dom seu aqui? Vamos lá? Vamos lá. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Deus não dá dom a ninguém para edificação individual. Deus não dá dom a ninguém para edificação individual. A não ser um, qual? Falar em línguas. Esse edifica a si mesmo. Mas espera aí, o bom seria que tivesse outro que tivesse o quê? A interpretação de línguas. Porque aí ele não edificava sozinho, mas edificava a todos. Pouquíssima gente tem buscado esse dom. Sabe, Deus me dá o dom de discernir as línguas, de entender o que o meu irmão está falando, para que seja transmitido para a igreja. Vamos lá. A o Espírito dá a capacidade de oferecer conselho sábio. Olha, aqui é um dom. Eu queria ter o dom do fulano de tal. Eu queria ter o dom do ciclano. Não! O dom que você precisa é o dom que o Espírito Santo te dá. Ele te conhece, ele sabe o que você precisa. Olha lá, de oferecer conselhos sábios. Senta com alguém e escuta o conselho do Espírito Santo. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. O fulano conhece de matemática, de inglês, o fulano conhece de números, conhece de bababá, mas aquele não. Aquele tem um conhecimento especial. Aquele conhecimento dele é do céu. Conhecimento do céu. Isso é o mais importante. Atos 4,13 vai falar desse conhecimento. Põe aí para mim. Eu vou abrir um parênteses aqui na aula para mostrar um pouco desse conhecimento aí. Especial. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que haviam estado com Jesus. Tem outra versão que diz assim: eles sabiam que eram homens iletrados, analfabetos. 14. Aqui,
Achou a versão lá, né? Olha lá. Iletrados. Olha lá. O que é uma pessoa iletrada? O professor está aqui dizendo analfabeto. Mas espera aí. Os caras se admiraram com os dois e lembraram de uma coisa. Olha lá. Iletrados ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. No capítulo 2 do Atos, o Espírito veio sobre eles, capacitou eles. Aí no capítulo 4 já está Pedro e João falando como um doutor, sendo analfabeto. Isso é conhecimento especial que vem do céu. Pastor, o senhor está dizendo da faculdade, eu não preciso. Precisa, estude, busque, faça. Mas o maior conhecimento que você pode ter vem do Espírito Santo de Deus. Conhecimento do céu, especial. Vamos lá, volta lá em Coríntios lá. Meu Deus, forte isso aqui, né? Eita Jesus, segura, Pai. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito. Bota na NVT a versão. Deixa eu voltar recapitulando, não pode perder o fio da meada. Aí. Versículo 9. A um o mesmo Espírito da grande fé. Conhece alguém com muita fé aí? Conhece alguém com muita fé? Conheço não. Olha para o nosso pastor. Acabou. Olha para ele, você vai ver uma pessoa de grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. Você já pegou aí no ar? Já pegou aí no ar? Tem muita coisa disponível para nós no Espírito Santo. Tem muita coisa para nós no Espírito Santo, sim ou não? Muita coisa. A uns ele dá o dom de cura. Mas espera aí, pela minha grande fé, eu vou esperar alguém aparecer porque ele tem um dom da cura? Não. Se eu tenho grande fé, eu digo a essa pessoa: a cura nos pertence. Não precisa eu esperar a pessoa que tem um dom da cura chegar aqui para me ministrar cura na vida de alguém. Sim ou não? Porque eu tenho grande fé. Eu tenho conhecimento do céu. Vamos lá. 11. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se alguma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito. A outro, ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas. E a outro, ele dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Você vê o tanto de benefício que tem no Espírito Santo. É por isso que a gente verbaliza, é por isso que a gente usa mesmo o Espírito Santo. Por isso que a gente flui mesmo, para que aquilo que está em nós, ele saia para fora, ele tenha vazão, ele tenha lugar de trabalhar em nós. Tem pessoas que não buscam isso, tem pessoas que vivem dentro de uma caixinha, tem pessoas que vivem retraído em seu mundo, dizendo, não, o que acontecer aqui está bom, que não, Jesus te chamou para algo maior. Jesus nunca chamou, eu não vi Jesus chamar ninguém para dizer assim, ó, você vai ser abençoado e fica aí, não precisa, não. Todas as pessoas que Jesus chamou fizeram obras maravilhosas. Até umas que Jesus naquele tempo dizia assim, ó, não precisa dizer agora que eu te curei, fica quieto. A pessoa não aguentava. A pessoa não aguentava, só com a palavra de Jesus. A pessoa não aguentava, a palavra habitava dentro dela, cria na palavra, não, isso aqui está represado, eu tenho que explodir essa represa, eu tenho que dizer quem me curou, eu tenho que dizer, porque, agora, o mais interessante é,
Isso aqui é uma rema que eu descobri algum tempo atrás e encaixa certinho agora. O mais interessante é por que as pessoas não se continham em falar que era Jesus quem as havia curado. Porque as pessoas ficavam impressionadas, porque diziam assim, como pode? Porque se fosse um rei, um imperador da época, curando aquelas pessoas, a pessoa por medo ia dizer, não, é um imperador, eu vou ficar quieto. Mas a pessoa se admirava, dizia assim, esse simples homem, tá entendendo não? Eita Jesus, eu vou explicar melhor para você. As pessoas param e dizem assim, você... Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa lá de Arapiraca, Alagoas? Pode sair alguma coisa boa do Rio de Janeiro? A parte da roça da Baixada Fluminense. Quem aqui é do interior? Do interiorzão, lá da Bahia. Quem aqui nunca se imaginou dentro de uma igreja? Quem aqui? Aí por isso que diz assim, você... não vou me conter não. Se fosse uma pessoa de nome, de renome, eu ficaria quieto. Mas uma pessoa humilde, simples, com os pés empoeirados, mas cheia do Espírito Santo. Você, aquela pessoa que andava nas ruas, drogada, que andava pecando. Você está cheio do Espírito Santo. E você liberou a cura na minha vida. Você liberou a transformação. Eu vou ter que dizer a alguém. É isso que impressionava aqueles homens que recebiam a cura de Jesus e saía sem aguentar guardar para si, saía falando, saía pronunciando. Levante a mão que eu estou liberando uma chave na sua vida. Talvez nem você mesmo acredite que o Espírito Santo usa a sua vida, mas Ele te escolheu para estar aqui e dizer, é você mesmo que eu quero usar, é você mesmo que eu quero encher, é você mesmo que vai libertar a sua família, é você mesmo que vai curar aquelas pessoas que chegam perto de ti, que estão doentes, que estão aprisionadas. O Espírito Santo quer te usar de uma maneira sobrenatural, até você nem acredita, assim, pastor, eu não posso, pastor, eu sou falho, pastor, mas o Espírito Santo te escolheu e é você mesmo. Abra sua mão. Deus não unge cabeça errada. Deus, Ele não escolhe cabeça errada. Deus, Ele não unge pessoa errada. Não. Deus não erra, Deus não errou quando Ele chamou você. Deus não errou quando escolheu você. Deus não errou quando te tirou do pecado. Deus não errou quando salvou você. Deus não errou quando escolheu, quando apontou o dedo para você e disse, é essa pessoa que eu quero para encher do meu espírito e fazer a minha obra. Deus não errou. Deus não errou. Eu quero que você procure duas pessoas e diga, Deus não errou. Pastor, quer falar algo? Fala aí, pastor. Ajuda eu aí. Graças e paz a todos, amém? Com base no que o pastor está falando aí, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 em diante. Olha o que o santo apóstolo Paulo está dizendo. 1 Coríntios capítulo 1. Lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês, quantos? Poucos. Eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos, quando foram chamados. Ao 27, pelo contrário disto, Deus escolheu. Quem escolheu? Deus.
Quem escolheu? Deus. As coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas deste mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada. O que é nada? Nada. Aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe ou se glorie na presença de Deus. Aleluia. Entendeu? Quem éramos nós? Nada, insignificante. Salmo 113. 113, 7 e 8. 113, 7. Põe aí. Olha onde o Espírito te leva. Levanta do pó o necessitado. Ergue do lixo. O que é lixo? Lixo. Aquilo que você bota na porta de casa. E que se o carro não passa, acumula e junta mosca, barata, rato, tudo que não presta. Por isso que ele é o maior reciclador que existe. Pega um lixo e faz um luxo. Versículo 8. Coloca-os entre os príncipes de seu povo. Você está pensando o quê? Que Deus, antes de honrar você lá no estrangeiro, Ele vai te honrar primeiro. Deus não faz obra oculta. Isso aí é coisa do outro. Deus faz obras, evidências. Deus traz evidências em suas obras. Cauê, ele não tira para continuar escondido no bolso, não. Ele não tira do lixo para colocar no bolso dele, não, e esconder para todo mundo, não, e chegar em outro lugar que ninguém te conhece e a mostrar a todo mundo, não. Ele tira do lixo onde você está, e no próprio lugar onde você está, Ele evidencia, Ele unge, Ele reme, Ele perdoa os pecados, Ele faz assentar entre os príncipes. Para quê? Para que quando Ele, ó o Léo lá em Portugal, para que quando chegue lá em Portugal, vai dizer, da onde vem? Diz, não, vem lá da Batista da Fé de Piraporinha. Entra aqui no cartão, entra aqui na ferramenta, nós vamos ver quem é esse povo, e vai ver aqui você, vai ver eu, vai ver nós, lavados, remidos. Não veio da escuridão, isso aí é obra do outro. Não veio de obra oculta, isso é obra do outro. Ele veio da clareza, ele veio da luz, ele foi tirado da luz, ele foi erguido, foi lavado e foi remido para essa obra. Pastor, dentro disso aí, agora um aspecto indispensável na nossa vida. Aí, ó. É a metanoia, é a sua mente. Se posicionem, se posicionamos. Está na carruagem real? Agora muda a sua mente. Muda a sua linguagem. Muda a sua vestimenta. Em consequência disso, todas as demais coisas vão se encaixando. Não tenta chegar no palácio com mente de escravo, linguagem de escravo, roupa de escravo, postura de escravo. Que negócio é esse? Ah, pastor, mas você viu de onde Deus tirou José? Tá bom, mas quando ele saiu dali para se apresentar a Faraó lá no palácio, ele já não chegou com roupa, com mente de escravo. Primeira coisa é a mente. A mente transforma o ambiente. A mente transforma o seu mundo. Aleluia. O seu mundo real, a sua realidade, a sua mente. Só vou trazer à memória aquilo que me traz sucesso, alegria, paz, progresso, multiplicações. Se você continuar cultivando essa mente medíocre que te puxa para trás. Não, eu sou assim mesmo porque a minha tataravó era assim, minha avó era assim, meu avô era assim, eu aprendi assim. Aquela mentalidade de fuzuela. Eu nasci assim, eu não uso esse outro nome que o pessoal usa aí não, tá, gente? Fuzuela, alguém tem esse nome no cartório? Então aqui a gente não está fazendo nenhum bullying. Eu tenho cuidado com isso, você também tenha. Não chega no altar falando ao público que você pode ter o nome daquela pessoa ali.
tá? Cuidado com essas metáforas muito usadas, talvez lá dos anos da Idade da Pedra. Aí usa o nome de uma pessoa, a pessoa pode se sentir ferido, pode achar que está sofrendo um bullying, porque na minha época bullying era aquele negócio de botar café. Agora hoje todo mundo tinha apelido no colégio. Agora hoje qualquer coisinha, isso aí está dando o que está dando por aí. Morte aí, essas coisas todas. As coisas mudaram para pior nesses aspectos aí. Hoje sabe como é que as coisas são. Então, tenha a mente de Cristo. Mas quando você estando na carruagem real, onde você serve o Senhor, que pessimismo não predomina em sua vida, que você não conserva coisas prejudiciais, você quer avançar no reino, não desça da carruagem real. Se posicione como filha de Deus, como filho de Deus, que vê a vida em avanço, em crescimento, em nome de Jesus. E vamos para cima mesmo. Os dons do Espírito nos concedidos é uma concessão que Ele nos outorga. É para te colocar apto, para você crescer, para você avançar, para sua família avançar, para quem estiver perto de você ser tão abençoado, tão abençoado. Muda isso aqui, ó. Em nome de Jesus, congrega aqui com a gente aqui. Fala a nossa linguagem. Aleluia. Congrega aqui comigo aqui? É mesmo? Você tem certeza disso? Tem, pastor. Então, ó. Muda isso aqui, ó. Vai continuar fazendo as mesmices de alguns meses atrás? De alguns anos atrás? Aí é tolice. Tolo é aquela pessoa que faz as mesmas coisas e ainda exige outros resultados. É o Divino Espírito Santo que mora dentro de você, tem certeza disso? Então tem sucesso. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus? Ainda falando um pouco sobre José, ele estava escravo, mas a mente dele já governava. Ele estava ali, mas a mente dele já estava governando. Não pegaram José escravo, pegaram José governador em condições de escravo. Entendeu isso? Pastor, até no meio da galera lá, dos prisioneiros lá, até no meio do PCC lá dentro, lá ele era líder. Até no meio do Comando Vermelho lá do Rio de Janeiro, o cara era líder lá dentro lá. Olha aí, igual o Jefité também. Entrou no meio dos maloqueiros, desculpa, eu não uso essa expressão em outro lugar. Ele foi para o meio dos vândalos. O que é vândalos? O Jefité foi para o meio dos vândalos, foi expulso de casa. Expulso da sua terra. Mas quando chegou lá, ele era um líder lá, e é o seguinte, ele não se deixou ser influenciado, não. Ele influenciou, ele formou um exército lá, poderoso, que os irmãos dele que expulsou ele, falou, ó, problema de vocês aí, chama o Jefité que ele resolve isso aí. Aleluia. Então, eu vou repetir. Não pegaram um José escravo, mas pegaram um José governador nas condições de escravo. Ele já era governador aqui, ó. Amém ou não? Jefité já era líder. Irmão, eu vou falar isso. Aonde você for, um verdadeiro líder vai liderar independente das condições. Sim ou não, pastor Carlos André? Um verdadeiro líder, ele vai liderar independente das condições. Tempo, dinheiro, finanças, qualquer coisa. Ele vai ser sempre um líder. Como é que você tem liderado a sua vida? Como é que você tem alimentado a sua mente? Será que sua mente ainda está num calabouço? Ou a sua mente já chegou no palácio primeiro que você? Que os frutos do Espírito, que o fruto do Espírito produza em você algo extraordinário, assim como já é. Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. É isso aí, pastorzão, não importa o lugar. Não importa. Importa o